Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Estatística e Indicadores Sociais. Hoje é a nossa terceira aula e nós vamos falar da organização dos dados. Então, nós vamos ver como é possível fazer a apresentação e a organização desses dados. Eu sou a professora Aline Rossetto, eu sou licenciada em Matemática, mestre e doutoranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática. E como eu disse, nós vamos falar hoje da organização dos dados. Nas aulas anteriores, nós vimos vários assuntos da estatística, como por exemplo, nós falamos de alguns conceitos. O que era amostra, o que era uma população, o que é uma média, uma mediana, uma moda, o que são variáveis. Então, nós falamos de vários conceitos. Isso nós vimos na primeira teleaula. Na última aula, nós falamos de pesquisa, da importância da pesquisa para o curso de serviço social, da importância de você saber realizar as fases da pesquisa, quais são os métodos que nós temos, quais são as formas de coleta de dados. Então, nós falamos de vários assuntos relacionados à pesquisa. Uma das fases do método estatístico é a organização e a apresentação dos dados. Quando a gente fala em organizar e apresentar os dados, nós precisamos de ferramentas para fazer essa organização e essa apresentação. Então, se nós temos uma quantidade muito grande de informações, nós precisamos organizá-las. De que forma? Duas formas bem interessantes de organização é por meio das tabelas e dos gráficos. E é sobre esse assunto que nós vamos falar na aula de hoje. Então, vamos utilizar tabelas, vamos utilizar gráficos. Então, o objetivo de hoje é compreendermos como se dá a organização dos dados. Então, por meio da distribuição de frequência. Então, nós vamos ver como podemos fazer uma distribuição de frequência. Esses dados, eles podem ser organizados por meio dessa tabela de distribuição de frequência. Nós vamos ver como organizar essa tabela, como construir essa tabela. Por meio de tabelas, que são também ferramentas estatísticas que vão auxiliar aí essa organização e também na apresentação dos dados, e conhecermos aí alguns tipos de gráficos que são bem importantes para essa organização e para você apresentar os seus resultados de pesquisa, fazer a apresentação de um trabalho. Então, você realizou o trabalho e você quer acrescentar uma tabela no seu trabalho, ou acrescentar um gráfico no seu trabalho. Então, a gente consegue, por meio dessas tabelas, por meio desses gráficos, a fazer a apresentação. São ferramentas estatísticas que vão auxiliar na apresentação, são ferramentas que vão trazer uma organização para o seu trabalho, trazer aí até uma forma visual mais clara. Então, é bem importante nós conhecermos essas duas ferramentas, ok? Bom, se você tiver alguma dúvida, a tutora Fernanda, ela estará mediando o Skype. Então, o endereço do Skype é barbosa1.tutel@croton.com.br. Então, aí ela estará mediando o Skype, você pode mandar a sua dúvida e ela estará me repassando. Outro ponto que nós vamos ter na aula é o Kahoot. Ali temos, então, os link que você pode estar acessando. E caso você queira baixar esse aplicativo, você também pode entrar aí no Play Store ou no App Store, de acordo com o seu celular. Se você não quiser baixar essa ferramenta, né, de interação que nós vamos ter na aula, não precisa. Você pode apenas acessar e fazer aí por meio do link, do PIN, que ao final da aula, quando nós formos realizar esse jogo, eu vou estar te passando e a Fernanda também estará repassando para você. Bom, eu falei das tabelas, falei dos gráficos, mas por que é importante? Como que nós podemos fazer essa organização? As tabelas são formas de organização. E essa forma de organização, do que, né, que nós estamos falando? Mas o que eu vou organizar?
Você, ao realizar uma pesquisa, você faz uma coleta de dados. E esses dados, eles precisam ser organizados. É uma das fases, quando nós falamos das fases da pesquisa. Então, nós começamos lá com um problema de pesquisa. Então, você tem um problema, algo que você quer resolver. Depois que nós temos o problema, você precisa se planejar. Quais são as próximas fases que você vai realizar? Depois do planejamento, você precisa coletar os seus dados, você precisa apurar os seus dados, você precisa organizar os seus dados. Então, com essas formas esses tipos e essas fases da pesquisa, você vai conseguir chegar a uma delas, que é a organização. Essa organização é realizada por meio dessas duas ferramentas que nós vamos ver na aula de hoje. Mas e quando eu falo do coleta de dados, como que a gente faz essa organização? Veja no quadro. A coleta de dados é apenas o começo no que diz respeito à análise estatística. Então, veja, é apenas o começo. Você tem os dados em mãos, quais são os próximos passos? A coleta, então, ela vai produzir a matéria bruta que o pesquisador ele utiliza para analisar os dados, obter resultados e testar hipóteses sobre a natureza da realidade social. Então, eu preciso dessa coleta de dados para eu ter essa matéria bruta. Mas quando eu tenho a matéria bruta, após a análise, a sintetização, a apuração dessa matéria bruta, todos esses dados, eles se transformam em informações. Então, informações. É importante porque por meio dessas informações, essa é a palavra que eu queria escrever, também riscada, mas é essa palavra. Informações que nós vamos aí conseguir apresentar uma resposta desse problema de pesquisa, do que você gostaria de pesquisar. O pesquisador social, auxiliado por receitas chamadas de fórmulas e técnicas estatísticas, tenta transformar os dados brutos em um conjunto de medidas significativo e organizado que possa ser usado no teste de hipóteses. Então, esses dados brutos, ao serem transformados, eles são transformados em quê? Informações. E por meio dessas informações que a gente consegue responder a questionamentos, que você consegue a resposta para o seu problema de pesquisa. Então, esses dados, quando são coletados, eles são dados brutos. Você precisa fazer uma análise, você precisa fazer uma organização desses dados para que eles sejam transformados de dados para informações. E aí, quando você tem essas informações, é possível fazer uma tomada de decisão, fazer uma indicação do que precisa ser feito para as próximas pesquisas. Então, quando a gente falou de pesquisa, nós vimos lá que eu tenho a pesquisa pura e a pesquisa aplicada, que a pesquisa pura, ela está mais direcionada ao desenvolvimento de conceitos, de leis, e a pesquisa aplicada, ela está mais direcionada na aplicação, no dia a dia, e pode ser utilizado dados da pesquisa pura na pesquisa aplicada. Quando nós fazemos esse tratamento dos dados que foram coletados, eles são transformados em informações. E aí, por meio dessas informações que nós temos a tomada de decisão, a apresentação dos resultados. E aí, vamos analisar. E agora, o que nós vamos fazer? Se eu já consegui responder o meu problema de pesquisa, no decorrer dessa pesquisa, surgiu um outro problema, surgiu algum outro ponto que eu não tinha pensado e que também precisa ser respondido, então nós conseguimos fazer aí essa organização dessa miscelânea de dados, fazer aí uma apresentação desses dados. Então, são duas ferramentas bem importantes para aquilo que nós queremos. Alguns questionamentos também são importantes. Veja ali no quadro.
O que os cientistas sociais podem fazer para organizar a miscelânea de números brutos que coletam de seus objetos de estudo? Então, quando a gente fala que organização da miscelânea, é a organização dessa grande quantidade de dados. Se eu tenho muita coisa que eu coletei, o que eu vou fazer com aquilo? Qual que é o próximo passo? O que podem fazer para transformar a massa de dados brutos de uma forma fácil de ser compreendida? Porque não basta apenas eu fazer uma organização. Eu preciso fazer uma transformação desses dados para que sejam transformados em quê? Em informação, mas que essa informação, ela seja compreendida e qualquer um consiga compreender. Então, é bem importante essa transformação. O primeiro passo é construir uma distribuição de frequência em forma de tabela. E nós vamos ver ao longo da aula como é possível fazer e construir uma tabela por meio dessa distribuição de frequência. A frequência é a quantidade de vezes que algo se repete. Então, por exemplo, qual é a frequência que você vai ao seu polo? Qual é a frequência que você vai ao mercado? É a quantidade de vezes. Então, é importante nós sabermos essa quantidade, essa frequência, para construirmos essa tabela, porque a quantidade de vezes é a repetição de um valor, de um objeto, de algo. Ou, por exemplo, se nós estamos falando da variável sexo, masculino e feminino, qual que é a quantidade ou é a frequência de pessoas do sexo masculino? Qual que é a frequência de pessoas do sexo feminino? Então, essa frequência, que é a quantidade de vezes que um objeto ou uma variável está aparecendo ou se repetindo. Nós vamos ver agora um exemplo de um pesquisador que ele realizou sua pesquisa e uma forma de organização foi a construção de uma tabela. Veja. Suponha que um pesquisador que estuda socialização infantil esteja interessado em reações de meninos à frustração. Então, vamos ver quais são essas reações. Em resposta à retirada de seus brinquedos, eles agem com raiva ou choram? Então, aqui nós já temos duas reações. Será que eles terão raiva quando for tirado o brinquedo ou vão chorar? Com que frequência encontram brinquedos alternativos? Então, será que ao ser retirado um brinquedo, ele vai se contentar com uma outra coisa que, por exemplo, esteja lá na sala? E tem um chinelo, ele vai lá pegar. Tem um outro objeto e aí ele pega uma outra opção alternativa. Algumas crianças reagem com introversão? Então, esses são os questionamentos do pesquisador. Ele, então, realiza um experimento com 50 meninos de 2 anos de idade, oferecendo e, em seguida, retirando um brinquedo colorido. Então, essa foi a pesquisa dele. Ele queria saber qual que era a reação desses meninos quando ele retirava e ele apresentava o brinquedo. Será que eles choravam? Será que eles ficavam com raiva? Será que eles nem ligavam, iam fazer outra coisa? Ou eles procuravam outro brinquedo? Dessas 50 informações que ele teve, ele precisava organizar. No momento do experimento, ele foi fazendo anotações. Aquela criança chorou, aquela outra ficou com raiva, aquela outra também chorou. Mas qual foi a quantidade de crianças que chorou? Qual foi a quantidade de crianças que ficou com raiva? Então, ele precisava organizar de alguma maneira. Veja como ele organizou. Essa, então, é uma tabela que diz respeito às respostas de meninos à retirada de um brinquedo. Então, veja, essa tabela, então, o título da tabela já nos traz a informação do que se trata. Está falando das respostas desses meninos quando o brinquedo foi retirado. Qual que foi, então, a reação? Vamos, então, analisar o seguinte. Nessa primeira coluna, nós temos as reações que as crianças apresentaram nessa retirada. Algumas choraram, outras tiveram raiva, outras se retraíram e ainda algumas procuraram por outro brinquedo. O que é esse F? Esse F é aquela frequência que eu comentei com você.
Então, é a frequência, que foi a quantidade de vezes que determinada característica ou determinada variável apareceu. Então, por exemplo, quantas crianças choraram? A reação da criança foi o quê? De choro quando o brinquedo foi retirado. Quantas choraram? 25 crianças. Quantas ficaram com raiva? 15. Quantas se retraíram? 5. E quantas procuraram outro brinquedo? 5. Quando nós somarmos essa frequência, as 25 que choraram, mais as 15 que ficaram com raiva, mais 5 que se retraíram, mais 5 que procuraram por outro brinquedo, nós vamos ter a quantidade de crianças que o pesquisador ele analisou, que foram as 50 crianças. Então, veja, construir essa tabela foi uma forma que o pesquisador encontrou para organizar os dados que ele coletou. Então, essa é uma forma de organização. E você pode fazer essa organização dependendo do tipo de informações que você tem, a quantidade de dados que você possui, de forma que fique mais claro, fique mais organizado, fique mais fácil para você analisar, para você retirar informações, para você fazer a tomada de decisão. Essa foi uma das formas. Pode ser que tenha outra? Pode. Você pode ter outras formas de se organizar. E a tabela também pode ser uma que vai facilitar essa organização. Quando nós falamos em tabela, alguns elementos são importantes. Então, eu já comentei com você do título. Então, o título da tabela é onde tem lá as informações da tabela, o que falta, né? As informações que o pesquisador ou o autor que desenvolveu o artigo. Por que é importante? Nós temos tabelas e gráficos não só na estatística. Por quê? Você vê autores utilizando tabelas e gráficos. No nosso dia a dia, em telejornais, aparecem muitas tabelas ou muitos gráficos que os jornalistas acabam utilizando para fazer uma comparação. Então, é bem importante sabermos fazer a construção, analisar uma tabela e analisar um gráfico, porque isso também está presente no nosso dia a dia. Como eu comentei, dos elementos que fazem parte de uma tabela, e é isso que nós precisamos ver. A apresentação tabular é uma apresentação numérica dos dados. Então, nós temos tabelas e os dados eles são apresentados de forma numérica. Então, essas repetições vão aparecendo. Consiste em dispor os dados em linhas e colunas distribuídos de modo ordenado. Então, veja, eu vou retomar a tabela que nós acabamos de ver. Linhas, então, em cada uma dessas linhas, nós tínhamos aqui a reação dessas crianças. E as colunas, nós temos também essas informações da reação e a frequência. As tabelas têm a vantagem de conseguir expor sinteticamente e em um só local os resultados sobre determinado assunto, de modo a se obter uma visão global mais rápida daquilo que se pretende analisar. Então, veja, você está vendo em um só local aquelas informações e é de forma sintética, de forma clara e que você tem uma visão bem rápida daquilo que você pretende analisar. A tabela anterior, que eu mostrei para você que o pesquisador ele construiu, é uma tabela simples, é uma tabela que tem aquelas informações. E ele conseguiu deixar bem claro o que ele queria mostrar. Então, ele queria mostrar a quantidade de crianças e a quantidade com a respectiva reação dessa criança quando o brinquedo foi retirado. Veja, se ele fosse escrever um texto dizendo que ele realizou a pesquisa e a quantidade de crianças que choraram quando o brinquedo foi retirado foi de 25, e aí ele faz um texto. Você poderia ler esse texto, mas quando você bate o olho na tabela, ela é clara, ela é simples, e você, leitor,
tem que retirar essas informações. Você que vai fazer a interpretação, você que vai fazer a análise, você que vai fazer a inferência dessa tabela e dessas informações que o autor colocou nessa tabela e você vai fazer essa análise. Então, ele não precisa escrever um texto trazendo essas informações. Ele coloca a tabela e você extrai essas informações, você que vai fazer essa análise. Como eu comentei de tabela, alguns elementos são importantes. Vamos ver. O título de uma tabela deve conter informações completas e claras a respeito do que ela trata, ficando localizado no topo da tabela. Então, eu comentei com você há pouco do título da tabela do pesquisador. Deve ter as principais informações, porque ao ler o título você já sabe do que essa tabela vai trazer, quais as informações, do que vai tratar essa tabela. Outro elemento é o cabeçalho. Ele fica na parte superior e vai especificar o conteúdo de cada uma das colunas. Outro elemento importante é o cabeçalho. Eu vou mostrar daqui a pouco uma tabela e nós vamos indicando cada um desses elementos. Outro elemento são as casas ou as células, que é o corpo da tabela. É o local onde estão os valores ou dados que vão compor essa tabela. Então, são aquelas células onde nós vamos colocar os dados, as informações. Por último, nós temos o rodapé, que escrevemos a fonte de onde a tabela foi extraída ou então esclarecimentos gerais a respeito da mesma. É no rodapé que vai ter a fonte, que vai ter pode ser um link de onde as informações foram extraídas, pode ser a referência de um livro, de onde que essas informações foram retiradas ou esclarecimento de alguma informação importante da tabela. Aqui nós temos uma tabela que diz respeito à tabulação cruzada do uso de cinto de segurança por gênero. Essa tabela trata do uso de cinto de segurança para homens e para mulheres. Será que eles sempre utilizam? Será que eles utilizam na maioria das vezes, algumas vezes? Essa foi a pesquisa realizada e construiu-se essa tabela. Essa informação que nós temos da tabulação cruzada do uso de cinto de segurança por gênero é uma informação do que a tabela vai tratar. É o título da tabela. Outra informação importante é o cabeçalho, que diz respeito ao uso de cinto de segurança para homem e a resposta das mulheres e o total de pessoas que responderam. Outra informação que nós temos são as células, que é onde quem construiu a tabela colocou as informações, que sempre utilizam cinto de segurança, na maioria das vezes, algumas vezes, raramente, nunca, e um total para essas respostas. A primeira coluna que nós temos diz respeito à quantidade de homens que responderam a essa pesquisa. Na verdade, é a segunda coluna. A terceira é a quantidade de mulher e a quarta são as respostas de todos, é o total das respostas das pessoas que participaram dessa pesquisa. Então, veja, vou colocar a inicial de cada uma daqueles elementos. Nós temos o título, nós temos o cabeçalho, nós temos as células e o que está faltando? Está faltando a fonte. Essa tabela, ela foi retirada de Vieira
Só vou conferir o ano 2011. Vieira 2011, ok? Vamos então analisar essa tabela. Vamos retirar algumas informações. Se eu perguntasse para você a quantidade de pessoas entrevistadas que responderam que sempre utilizam cinto de segurança, qual valor você responderia? 367, 630, 499 ou 997? Acertou quem respondeu 499. Por quê? Eu perguntei a quantidade de pessoas entrevistadas que responderam que sempre utilizam cinto. Quando eu falo a quantidade de pessoas, eu não estou discriminando se é homem ou mulher. Eu não estou dizendo para você a quantidade de homens, a quantidade de mulher. Eu estou perguntando a quantidade independente do gênero, independente do sexo. Quantos foram? 499. Agora, se eu perguntasse a quantidade de mulheres que responderam que sempre utilizam cinto de segurança, 355. Qual foi a quantidade de mulheres que participaram dessa entrevista? 630. Nessa pergunta, eu estou dizendo que a quantidade de mulher que participou dessa entrevista, independente da resposta que ela deu, se ela sempre utiliza ou na maioria das vezes, ou algumas vezes, ou raramente, ou nunca, independente disso. Então, veja, esses questionamentos que eu fui fazendo com você é uma forma de nós interpretarmos esses dados, trazer aí algumas informações sobre essa tabela que o autor, a pessoa que elaborou, gostaria que você fizesse. Após construir uma tabela, você pode sim elaborar um texto trazendo essas informações, trazendo outros cálculos, cálculos de porcentagem, entre outras informações bem relevantes quando falamos do assunto tabela. Nós vimos quais são os elementos. É importante conhecermos algumas normas que, quando nós falamos de tabela, você precisa seguir. Por exemplo, uma delas é que você não deixe a tabela, você escreveu um texto e a tabela é um pouco grande e fica um pedaço numa página e aí a outra página, o restante da tabela. Esse é um erro bem comum e é um erro que nós precisamos evitar. Por quê? A pessoa que está lendo, ela tem que ficar virando a página para entender e completar a tabela. Então, sempre que você precisar construir uma tabela, deixe em uma folha só. Se ficou um espaço, dê Enter e coloque ela apenas em uma página para que todas as informações fiquem juntas e fique de forma clara, de forma objetiva. Vamos ver essas normas. As tabelas devem ser limitadas no alto e embaixo por traços horizontais. Nós precisamos limitá-las. Por quê? Porque nós temos linhas, colunas, e essas linhas e colunas precisam ser limitadas. Elas devem ter significado próprio. O que isso significa? Que elas devem ser entendidas mesmo quando não se lê o texto em que estão apresentadas. Nós vimos isso nas duas tabelas anteriores. A da pesquisa com relação às crianças, que nós fomos fazendo uma inferência, analisando aqueles pontos. E, por último, agora, quando nós vimos aquela de gênero do uso de cinto de segurança. Nós fomos retirando, extraindo informações dessas duas tabelas. Elas devem ser numeradas com algarismos arábicos. O que são algarismos arábicos? São os algarismos que nós utilizamos. Tabela 1, tabela 2, tabela 10, tabela 5, ok? E a tabela deve ser colocada no texto em posição tal que não exija para a leitura a rotação da página, que foi o que eu acabei de comentar. Não deixar a tabela para que você fique virando, ou a pessoa que for ler, interpretar aquilo que você construiu, precise ficar virando ou não. Então, ela tem que ficar em uma página, então, todas as informações de forma clara, objetiva, em uma única página.
Nós vimos as tabelas que esses pesquisadores construíram, tanto aquela com relação à retirada do brinquedo, quanto essa do uso de cinto de segurança, mas e como que nós podemos construir uma tabela? O que é aquela frequência que eu comentei com você? Que tipo de frequências que nós temos e que é preciso calcular? Veja no quadro. A tabela de frequência, ela vai indicar a frequência observada e ela pode ser relativa ou absoluta. Nós vamos diferenciar a frequência relativa da frequência absoluta. Ela mostra a frequência com que cada observação aparece nos dados. Então, o que é essa frequência? É o número de vezes que algo ou um objeto ou um número se repete. Lembra que eu comentei da frequência que você vai ao polo, a frequência que você vai ao mercado, a frequência que você vai ao médico? É a quantidade de vezes que algo está aparecendo ou se repetindo. Nós vamos falar na aula de hoje dois tipos de frequência. A frequência simples, ou também chamada de frequência absoluta, e a frequência relativa. Temos só ou apenas esses dois tipos? Não, nós temos outras, mas não cabe para nós agora discutirmos outros tipos de frequência. O que é essa frequência simples ou frequência absoluta? É o valor que representa o número de dados de uma classe. É aquela frequência simples, é aquela frequência que mostra as observações, a quantidade de vezes que algo se repetiu ou algo apareceu. E a frequência relativa é a porcentagem entre a frequência simples e a frequência total. Essa é muito utilizada, por quê? Porque nós damos a resposta em forma de porcentagem. Então, FR, que é a frequência relativa, é a frequência simples dividido pela frequência total. Nós vamos ver como fazer uma tabela em que nós temos essas frequências e precisamos determinar a frequência simples e a frequência relativa. Aqui é um exemplo. Essa tabela traz o estado civil de 80 mães que foram atendidas no Centro Social de Atibaia. Você tem o estado civil dessas mães, se ela é solteira, casada, divorciada e ali outros por quê? Pode ser que a mãe que respondeu a esse questionamento que foi feito, ela não se encaixava em nenhum desses três estados civis e deixou como outros. O que é a frequência absoluta? A frequência absoluta, ou também chamada de frequência simples, é o valor que vai representar o número de dados de uma classe. Por que classe? Cada uma dessas linhas é chamada de classe, certo? Então, a frequência absoluta de ser solteira é quanto? 26. Por quê? Das 80 mães que foram questionadas sobre o seu estado civil, 26 delas eram solteiras. 26 delas eram solteiras, isso mesmo. Quantas casadas? 35 casadas. Quantas divorciadas? 9 divorciadas. E quantas responderam outros? 10 responderam outros. E a frequência relativa? Professora, você não completou a tabela. Bom, não completei porque nós vamos completar juntos essa tabela. Nós vamos fazer agora o cálculo para determinar essa frequência relativa. Eu mostrei para você anteriormente que o FR, que é de frequência relativa, é a frequência simples ou frequência absoluta dividida pela frequência total. A frequência total é o total, o total de amostra, o total de pessoas que foram entrevistadas, o total de pessoas que foram atendidas. Quantas foram? Então, o total, nesse caso, sempre vai ser 80. O que vai mudar é essa frequência. Por quê?
nós temos a quantidade de solteiras, de casadas, de divorciadas e a quantidade da que respondeu outros. Então, aqui na Câmara de Documentos, nós vamos fazer esse cálculo, certo? Como que nós começamos? Então, o primeiro que nós vamos calcular, deixa eu só... Aqui. Só aqui, tá tudo branco, isso. Solteira. O primeiro cálculo que nós vamos fazer é para solteira. Como que nós fazemos esse cálculo? Qual é a quantidade de mães que responderam que são solteiras? 26. Então, o nosso F é igual a 26. E a frequência total que eu comentei é 80. Vamos fazer esse cálculo. A frequência relativa é igual a 26 dividido por 80. Fazendo essa divisão, e se você tiver com a sua calculadora aí, é bem importante que também faça o cálculo, acompanhe comigo. E eu vou fazer com você aqui na calculadora. Então, 26 dividido por 80. 0,325. Vou escrever aqui esse valor, 0,325. Mas eu disse que a frequência relativa ela é dada em porcentagem. Como que nós conseguimos a porcentagem? Quando eu falo em porcentagem, esse termo ele está relacionado com porcento. Então, eu preciso multiplicar esse número decimal por 100, que vai ser igual a 32,5%. Então, qual que vai ser a frequência relativa de solteira? Aqui no quadro, nós vamos completar a primeira linha da tabela. 32,5%. O próximo que nós precisamos calcular é o de ser casada. Então, solteira nós calculamos. Para casada. Quantas responderam que são casadas? 35. A ideia é a mesma. Então, a frequência relativa é igual a 35 dividido por 80, que é igual... Você pode fazer aí essa divisão, é 0,4375. Multiplicamos por 100, 43,75%. Certo? Vamos calcular já para para divorciada e outros. Então, agora, para divorciada, que são 9, então a frequência relativa é igual a 9 dividido por 80, 0,1125 vezes 100, porque nós queremos em porcentagem, 11,25%, ok? E por último, outros. A frequência foi de 10. A frequência relativa é igual a 10 dividido por 80. 0,125 vezes 100, 12,5%. Vamos agora completar a nossa tabela com essas informações. Qual é a frequência relativa de ser casada?
43,75%. Precisaria sempre estar colocando esse porcento? Não, porque aqui na tabela já está, ó, tá? Então, se eu não colocasse, não tem problema. Qual a frequência relativa de ser divorciada? 11,25. E que respondeu outros 12,5. Quando você somar essas 4 frequências, nós vamos completar aqui 100%. Por quê? Porque 100% ele vai corresponder às 80 mães que são atendidas no Centro Social de Atibaia. Professora, posso calcular de uma outra maneira? Pode. Vou te mostrar por meio de uma regra de 3, que na verdade acaba, eu apaguei ali, mas acaba caindo na mesma ideia. Então vamos lá. 80 mães que são atendidas corresponde a 100%. Por exemplo, 26 mães vai corresponder a quanto? A X, eu não sei a quantidade. É esse valor que nós queremos encontrar. Como que eu calculo uma regra de 3? Eu multiplico os termos cruzado, porque nós queremos encontrar o valor de X. Vai ficar 80 vezes X é igual a 26 vezes 100. 80x é igual a 2.600. Quando você faz a divisão de 2.600 por 80, vai corresponder a 32,5. Então, você pode optar por fazer das duas formas. Ou você faz direto a divisão, ou você faz a regra de 3, a maneira que você achar mais fácil para você realizar. Eu recebi uma pergunta que diz o seguinte: alunos perguntam, é permitido usar a calculadora durante a prova, durante desta disciplina? Sim, vocês poderão utilizar a calculadora durante a prova. Então, separe uma calculadora, desde que não seja a calculadora do celular. Isso não pode, isso não é permitido. Você tem que levar a sua calculadora no momento de realizar a prova. E não pode também ficar emprestando de um colega, ele resolver vai me emprestar. Não, cada um com a sua calculadora e não é permitido calculadora de celular. Falando dessa tabela, eu separei uma atividade para que vocês realizem a construção dessa tabela por meio de algumas informações. Veja. Na cidade de Alto Alegre, foi realizada uma pesquisa com 18 mães, perguntando qual era a sua escolaridade. Foram coletadas as seguintes informações. Aqui são as informações: a quantidade de mães que têm ensino médio, fundamental, superior e que não têm escolaridade. Sabendo disso, você precisa completar essa tabela. Com quais informações? A escolaridade dessas mães, então você vai escrever a escolaridade de cada uma, a frequência absoluta, ou também chamada de frequência simples, que é aquela frequência, a repetição, nós vimos, e a frequência relativa. Eu vou parar um tempo para que você construa essa tabela. Na sequência, eu retorno e nós corrigimos juntos.
retornamos. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Então, os alunos de Chapecó, de Santa Catarina, mandaram a resposta. Muito bem, gostei de ver. A tabela está completa, a tabela está certa. Vamos resolver juntos, então. Bom, ali, nós vamos completar primeiro com a escolaridade, com aquelas informações. É preciso fazer o quê? Essa contagem. Quantas responderam que tem o ensino médio? Só voltar aqui. Ensino médio. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar como sigla aqui, ok? EM5. Se você também contou, 5 responderam ensino superior. E quantas? Fundamental, 1, 2, 3, 4, 5. E 3 que não possuem escolaridade. Muito obrigada para o Polo de Eunápolis, que também mandou sua contribuição. Vamos completar a nossa tabela. Eu vou escrever, então, aqui, ó, médio, porque nós estamos falando da quantidade das mães que responderam que tem ensino médio. 5. Fundamental, vou abreviar, também 5. Superior, 5. E sem escolaridade, 3. Certo? Aí o total que nós temos são de 18 mães. Agora a gente precisa calcular aquela frequência relativa para ensino médio, né? Fundamental e superior, porque a frequência simples ou absoluta é a mesma. Vamos lá. Então, o que nós temos? Calcular a frequência relativa. Vou escrever aqui, opa, professora, aí a gente não vê. Médio. Frequência relativa. Quantas responderam? 5. De um total de quantas? 18. Quando você faz a divisão, vamos fazer aqui na calculadora. 5 dividido por 18, 0,27777. Nós vamos multiplicar por 100 para ter a resposta em porcentagem. 27,7777, finalizando 8. Professora, como que eu coloco a resposta? Vamos colocar ali, ó, 27,78%, fazendo uma aproximação de acordo com a resposta da calculadora. Ok? Como médio, fundamental e superior, a quantidade foi a mesma, então a frequência vai ser a mesma. Vamos calcular agora para a frequência relativa para as que responderam que é sem escolaridade. A frequência relativa é igual a 3 dividido por 18. Fazendo a divisão na calculadora, 3 dividido por 18 é igual a 1,6666. Quando nós multiplicamos por 100, 16,67%. Você pode calcular por meio da regra de 3, igual eu mostrei. De que forma? Vamos fazer, então, para a frequência de médio. 18, que é o total de mães, corresponde a 100%. Então, lembre-se, o total sempre vai corresponder a 100%. Quantas mães responderam que tem ensino médio? 5. O 5 vai corresponder a X, porque a gente quer determinar essa porcentagem das 5 mães. Como que nós resolvemos? Multiplico o cruzado.
18x é igual a 5 vezes 100. 18, já vou deixar o x é igual a 500 dividido por 18. Quando você faz a divisão, 500 dividido por 18, 27,777, finalizando com 8. Então, nós vamos deixar 27,78%, fazendo uma aproximação. E agora, vamos completar a nossa tabela aqui no quadro. 27,78. Professora, posso deixar 77? Pode, porque você vai observar que se aproximarmos os três valores, sempre para um valor maior, ao final nós vamos ter mais que 100%. Isso tem algum problema? Não, por causa dessas aproximações. Então, você tente deixar sempre o mais próximo da resposta que você encontrou. Aqui, por exemplo, poderíamos deixar 16,66 ao invés de 16,67. E ali está completa a tabela que nós nos propomos a construir. Tendo lá as informações, você completou todas as linhas, todas as colunas, frequência absoluta, ou também chamada de frequência simples, e também com a frequência relativa. Falamos de tabela, agora nós vamos ver como nós podemos interpretar gráficos, quais são os tipos de gráficos que nós temos. Veja. Os gráficos, então, eles vão apresentar a frequência absoluta ou relativa, que foram esses dois tipos de frequência que nós acabamos de ver, e ele não representa a cumulativa, que é um outro tipo de frequência, ou seja, a quantidade de observações ou a fração de observações para um dado valor da variável em estudo ou da classe de valores. Alguns pontos importantes. Quando nós falamos de gráficos, eles evidenciam os dados de uma pesquisa e vai facilitar a interpretação. Então, eles trazem essas informações desses dados e vão facilitar você interpretar, você analisar. Uma rápida impressão visual da distribuição dos dados, bater o olho e consegue ver como que esses dados estão distribuídos. Pode agrupar uma grande quantidade de dados de forma simples e de forma clara. Quais os tipos de gráficos? Os gráficos de colunas ou barras, que vai ser a representação de uma série por meio de retângulos, que podem estar dispostos na vertical, e aí nós chamamos de coluna, ou na horizontal, que pode ser chamado de barras. Tem autores de livros que eles chamam gráfico de colunas ou gráfico de barras, independente se ele está na horizontal ou na vertical. Aí um vai chamar de barras, o outro vai chamar de colunas, ok? Mas o que mais importa é você analisar, você interpretar esses gráficos. Quando eles estão em colunas, os retângulos têm a mesma base e a altura ela vai ser proporcional aos respectivos dados. Quando em barras, os retângulos eles terão a mesma altura e os comprimentos são proporcionais aos respectivos dados. Vamos ver aqui um exemplo desse gráfico. Esse gráfico, ele traz informações do uso de cinto de segurança. Lembra aquela tabela que nós vimos anteriormente? Esse gráfico traz aquelas informações. Lá era em tabela, aqui nós temos em gráfico. A quantidade de pessoas que nunca utiliza, raramente utiliza, às vezes utiliza, na maioria das vezes e sempre. Observe o seguinte, aqui nós temos as informações do uso de cinto de segurança. Os retângulos, eles têm a mesma base, ó, eles partem do mesmo lugar. E a altura que vai dizer a informação, a altura que vai trazer a frequência da quantidade de respostas que esses pesquisadores eles obtiveram.
Eu tenho aqui na Câmara de Documentos um outro gráfico, que esse é um gráfico de barras. Ou, como eu disse, tem autor que vai chamar de colunas, independente do nome aqui agora para nós analisarmos. Ele traz a expectativa de vida em anos. Mas para nós falarmos corretamente, vamos pensar, entender que esse é um gráfico que tem barras, porque os retângulos eles estão dispostos na horizontal e o gráfico de colunas foi o gráfico que eu mostrei há pouco para você, que o autor daquele livro ele considera como barras, ok? As barras, então, o comprimento de cada uma dessas barras vai dizer qual que é a expectativa de vida. Por exemplo, no Japão, a expectativa de vida é de 87 anos. Na Islândia, é 83,3 anos. Por que que esses comprimentos, eles variam? Eles variam de acordo com a expectativa de vida, o período, a quantidade de anos que cada país tem de expectativa de vida. Já esse outro gráfico, ó, é um gráfico, vou diminuir aqui um pouco para ficar todo para você ver. Isso. É um gráfico de colunas que diz respeito a quanto tempo vai levar para o plástico desaparecer. Ó, o copo de isopor vai levar 50 anos. Veja, todos os retângulos, eles partem da mesma base. E o comprimento aqui, a altura deles, que vai dizer o período, o tempo. No caso aqui, ó, 50 anos é o copo de isopor. 200 anos, lata de alumínio. 450 anos, a fralda. Garrafa plástica, 450 anos. Linha de pesca, 600 anos. Então, esses gráficos, né, são gráficos que trazem informação e que são recursos que podem ser utilizados para a organização e apresentação dos dados. Outro tipo de gráfico que nós temos são os gráficos de setores, que também são chamados de gráficos de pizza. São gráficos de setores circular, cujas fatias somadas, elas chegam a 100%. Então, se você somar todas essas fatias, o total é de 100%. É um dos métodos mais simples de apresentação gráfica. São particularmente úteis para mostrar as diferenças em frequências ou porcentagens entre categorias de uma variável de nível nominal. Vamos ver aqui o exemplo de um gráfico de setor, ou pode ser chamado gráfico de pizza. Aqui é a resposta do Estado Civil. Veja, a quantidade ou a porcentagem de solteiros, 22,6%. Divorciado, 8,9%. Viúvo, 7,3%. Casado, 61,2%. Olha que interessante. Quanto maior a porcentagem, maior é a fração, maior é a parte dessa pizza ou a parte desse setor. A menor que nós temos, ó, é de ser viúvo, 7,3%. É a parte menor. Depois de ser casado, a maior parte é de ser solteiro. Depois de ser divorciado e depois de ser viúvo. Quando falamos do gráfico de setor, ele vai mostrar a relação das partes com o todo. Lembrando que o todo corresponde a 100%. Veja, vimos esses gráficos de colunas e barras e esse gráfico de setor. O gráfico de setor, ele também pode ser chamado de gráfico de pizza. Ele vai mostrar a relação do todo
dos 100% em relação àquelas partes, aquelas fatias, né, desse setor, que vão corresponder à porcentagem de cada uma daquelas variáveis, daquelas características que foram observadas. Outro tipo de gráfico é o gráfico de linhas. Nós vamos falar... Opa, aqui é o gráfico de linhas. Esses gráficos, eles mostram a tendência com relação ao aumento ou à diminuição de alguns valores numéricos de uma dada informação. Esse gráfico está mostrando o número de livros vendidos, então a quantidade de livros. Veja, em janeiro teve uma quantidade, de janeiro para fevereiro diminuiu, de fevereiro para março aumentou, de março para abril continuou aumentando, de abril para maio diminuiu e de maio para junho aumentou. Esse tipo de gráfico ele vai mostrar o aumento ou a diminuição dos valores de uma dada informação. Aqui foi do número de livros. Professora, nós temos só esses tipos de gráficos? Não, nós temos outros tipos. Histograma, pictograma, gráfico de radar, nós temos o box plot, que é um gráfico de caixa, entre outros tipos de gráficos. Mas os gráficos mais utilizados são esses. Você também deve conhecer outros tipos, só que nós acabamos utilizando mais esses tipos de gráficos. Eu gostaria de mostrar para você agora uma tabela, e a partir dessa tabela, nós vamos fazer a construção no Excel. Essa tabela, então eu coloquei essa tabela no Excel, e aí eu completei com outras informações. Vou dar um zoom aqui, para você conseguir visualizar melhor. Ó, os dados das 18 mães, eu coloquei valores diferentes daquele que nós vimos há pouco. Como que eu construo um gráfico utilizando uma tabela no Excel? Vamos lá. Eu vou selecionar todas essas informações. Veja que a última linha, que é do total, eu não selecionei. Qual que é o próximo passo? Eu vou em inserir. Por quê? Porque com essas informações eu quero inserir o quê? Um gráfico. E aqui eu tenho várias opções, ó. Gráficos recomendados. Por quê? O Excel, com essas informações que eu mostrei, ele já me recomenda alguns tipos de gráficos para esse tipo de dados. Então, vamos lá. Gráficos recomendados. Ó, ele recomenda um gráfico de barras, gráfico de setor e o gráfico de colunas. Eu vou selecionar o gráfico de setor ou gráfico de pizza, ok? Ó, aqui tem todas as informações. Em laranja, ensino fundamental, em cinza, ensino médio, superior em amarelo e sem escolaridade em azul. Eu posso colocar os rótulos, que é o valor em cada um dessas informações. E aí você pode, ó, colocar a porcentagem, ó, tem tanto o valor quanto a porcentagem correspondente, 22, 33, 17, 28%. Que legal, né? Então, dá pra gente fazer aí vários gráficos. Você pode acessar essa ferramenta que é o Excel e construir gráficos, construir tabelas. Sabendo disso, então agora que nós vimos o que são esses gráficos, quais os tipos de gráficos, eu tenho uma atividade para você realizar, que é um momento de interpretação. Você vai analisar o gráfico e responder a esses questionamentos. Eu vou colocar na câmera de documentos o gráfico maior, ok? Então, ó, vamos só ver se vai ficar... Ó, esse gráfico está maior, e aí você pode analisar o gráfico e as informações, aqueles 3 itens, e verificar quais são verdadeiros e quais são falsos. Logo eu retorno, então, para nós corrigirmos juntos.
Bom, muito obrigada pelas contribuições. Então, eu gostaria de agradecer o Polo de Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, ao Polo de Balsas, que também de Balsas, o O ali me atrapalhou. O Polo de Balsas, que também está participando, mandando suas contribuições, e o Polo do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Vamos corrigir a nossa atividade. É com base nesse gráfico que a gente precisa responder o nosso questionamento. Vamos lá. O primeiro questionamento que nós temos no quadro diz o seguinte: de acordo com o gráfico, infere-se que 35,9% dos domicílios têm esgoto a céu aberto. Nós precisamos analisar onde está falando sobre os esgotos a céu aberto e a quantidade de domicílios. Vamos olhar o gráfico. As penúltimas duas colunas aqui que nós temos, tá tratando de esgoto a céu aberto. Uma fala que é 11% e a outra fala que é 24,9%. Mas o que é essa com verde e o que é essa com laranja? A com verde diz que é relacionado a todos os domicílios. Então, se fosse perguntado qual a quantidade de domicílios que tem esgoto a céu aberto, 11%. O que trata, qual que é a informação da coluna laranja? É domicílios com renda até 1/4 do salário mínimo. Então, o item 1, de acordo com o gráfico, infere-se que 35,9% dos domicílios têm esgoto a céu aberto. É um item falso. Por quê? Porque apenas 11% tem esgoto. Aquela outra coluna não diz respeito aos domicílios. Está falando da renda per capita. Isso acaba sendo uma pegadinha na hora de analisar o gráfico, ok? Vamos para o item 2. Em relação ao total de domicílios brasileiros, 31% não possuem calçada. Vamos olhar aqui no calçada. Essas duas colunas tratam do item calçada, mas nós vamos olhar para os itens que está falando com todos os domicílios, para essa coluna em verde. Se 69% tem calçada, para a gente completar 100%, quanto que falta? Quanto que é 100% menos 69%? Por que eu estou fazendo esse cálculo? Porque o total é sempre 100%. Se 69% tem calçada, quantos por cento não tem calçada? 31% não tem calçada. Alternativa, o item B é um item o quê? Correto. Desculpa, o item 2, né? É um item correto. Em relação ao total de domicílios brasileiros, 31% não possuem calçada. E o último item é o terceiro. Pode-se afirmar que nas regiões em que existe lixo acumulado nos logradouros, a renda per capita familiar é maior. Observe, aqui trata do lixo nos logradouros. A renda per capita, é 8,6 e aqui nós estamos falando até 1/4 do salário mínimo. Olha como a renda ela é muito baixa e não alta. Então, é difícil afirmar, então eu não posso afirmar apenas com os dados que nós temos no gráfico que a renda per capita é maior. Esse item 3, ele também está errado. O item apenas o item 2, ele está correto. A alternativa correta é a letra B. Certo? Chegou a hora, então, estamos finalizando a nossa aula, falamos dos gráficos, falamos de tabelas, fizemos interpretação de tabela, interpretação de gráficos, vimos os elementos. Então, com base no que vimos durante essa aula de hoje, nós vamos fazer o nosso jogo agora. Ali no quadro, nós temos o link, o site, né, que você pode acessar, kahoot.it. A Fernanda já mandou para vocês
Olha, já temos jogadores. Ela enviou aí pelo chat o PIN, e esse é o PIN do nosso jogo de hoje, 665994. Olha ali, ó. Alguns já entraram, a Feira, a Aline, a Edilene, a Sil, Fabrício, Andréia, Igor. Obrigada pela música. Vamos lá. Mais alguém entrando? Temos 12 jogadores, 14. Hoje são 2 questões. Vamos ver quem vai ficar no pódio. Quem são os 3 que responderão corretamente? Olha lá, 20 jogadores. Posso colocar a questão? Mais 10 segundos e eu lanço a questão. Mais alguém? Não? Olha lá. 23, 22, Miriam, Kátia, Carla, Lu, Ellen, Paulo. Vamos lá, ó, 23 jogadores. Vamos à primeira questão, olha lá, 25. Completou. Primeira questão, prestando atenção. Na aula 3, vamos lá. O gráfico utilizado para mostrar as proporções de um todo. Qual que é esse tipo de gráfico? Área, barra, pizza ou linhas? Vamos lá, as proporções de um todo. Qual é? Responderam? É o gráfico de pizza. Então, esse é o tipo de gráfico que mostra a proporção com relação ao todo, aquelas partes. Vamos para a próxima questão. Olá, a Fer respondeu rapidamente e acertou. Segunda questão. O gráfico que serve para mostrar as evoluções ou diminuições de algum fenômeno. Qual que é esse tipo de gráfico? Olá, já estão respondendo. Qual que mostra? Diminuição ou aumento? Já sabe, olha lá, 12 segundos, 11. Qual que é o tipo de gráfico? Vamos lá ver, quem? Gráfico de linhas. É ele que vai mostrar a tendência do aumento ou da diminuição. Olha lá o pódio, a Fer ficou em primeiro, seguido da Aline e do Paulo. Então, agradeço novamente a participação de todos vocês. Obrigada pela empolgação também. Até a próxima aula.